poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando agora então mais um dos nossos programas em poucas palavras aqui nesta emissora e através dos vários dispositivos à sua disposição. Eu sou Natsan Matias, apresentador do programa, que tem como comentarista o pastor Augustus Nicodemos. Oi, pastor. Oi, Natsan, querido ouvinte. Mais uma vez estamos aqui trazendo a palavra de Deus até você. A nossa oração é que o programa seja uma bênção na sua vida. Impeachment é a palavra do momento. Em português significa impedimento, um recurso de caráter fiscalizador e punitivo para impedir a continuidade de uma prática ilegal de presidentes da República aqui no Brasil e também em outros países de sistema presidencialista. Nossa história recente é que o Brasil já impediu um presidente e agora inicia outro processo contra a atual presidente do país. Sem entrar no mérito da questão em si, a pergunta de hoje, o tema é como é que podemos enxergar esse momento político à luz da Bíblia. Pastor Augustus, muitos dos que votaram usaram lá o nome de Deus para justificarem seus votos, alguns até com, pelo menos, suspeitos de corrupção, né? Clamando e falando em nome de Deus, e os opositores até dizendo, como é que você tem coragem de usar o nome de Deus em vão numa situação como essa? Né? Eu vi lá. Então, eles usaram no voto a favor do impedimento da presidente, mas será que Deus poderia ser colocado nesse processo, ou isso não tem nada a ver com ele e a sua vontade? Como um cristão deve se comportar diante dessa situação tão angustiante, na verdade, para o país? Essa é uma pergunta difícil, é uma pergunta muito difícil, Natsan. Talvez a melhor maneira de abordar a resposta seria primeiro examinar alguns pressupostos, né, alguns fundamentos que estão aí por detrás. O primeiro é que Deus, ele tem a ver com qualquer realidade nossa. Claro. A Bíblia é muito clara quando fala de Deus como sendo nosso Criador e como tendo autoridade sobre toda a sua criação. Isso inclui não somente as coisas materiais criadas em si, mas também as relações das suas criaturas morais. Então Deus é Senhor das ações dos homens, dos anjos, Ele governa sobre as nações. A Bíblia diz que Ele levanta os reis, Ele depõe os reis, Ele conduz a história para a consecução dos seus objetivos e a complementação e consumação do seu plano que Ele estabeleceu desde a eternidade. Então a Bíblia não deixa dúvida nenhuma de quem é que está no controle de todas as coisas, de quem é que guia os acontecimentos. E é claro, a própria Bíblia também, a mesma Bíblia, ela nos diz que nesse plano de Deus, na condução dos seus propósitos, Deus envolve a participação humana. Deus nos criou como agentes morais, capazes de fazer escolhas e tomar decisões, muito embora estas escolhas e decisões estejam manchadas pelo pecado e, portanto, elas sempre são inclinadas para o mal. Mas, ainda assim, o homem, ele é um ser moral, ele é um agente moral, ele toma decisões baseadas em julgamentos que ele faz na sua consciência, na sua razão, e ele, então, vai para um lado, vai para o outro, e de uma forma que a gente não entende, porque também a própria Bíblia não revela, Deus acaba realizando todo o seu propósito, todo o seu intento através das decisões livres de suas criaturas, não é? Então é aquele famoso e conhecido mistério entre a soberania absoluta de Deus e a responsabilidade humana. O fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas e controla todas as coisas não anula a responsabilidade que nós temos pelas decisões que nós fazemos. E a nossa capacidade de decidir e as decisões que nós tomamos, por outro lado, não significa que Deus não esteja no controle da história, não é? No controle da história. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que considerar aqui. O segundo é que, embora o Brasil seja um Estado laico, Natsan, isso não significa que ele é um Estado ateu. Eu estava acompanhando a votação
no dia que se deu, né, a votação, e de repente um comentarista da televisão, ele disse exatamente isso: está usando o nome de Deus, né? Que coisa estranha, o Brasil é laico, um país laico. Mas peraí, eu acho que o jornalista está só repetindo um bordão que é muito usado aqui. O fato de ser um país laico não quer dizer que não tenha liberdade de expressão. Que as pessoas não têm direito, e liberdade religiosa. O parlamentar, ele pode falar dos pressupostos cristãos dele, invocar qualquer que seja o Deus dele, não é? Parece que todos que falaram de Deus ali eram cristãos, evangélicos, ou não sei, podia ter católico no meio, mas se tivesse um parlamentar que fosse muçulmano e ele quisesse se referir ao Deus dele, que é Alá, ou um parlamentar que fosse um bandista e quisesse se referir aos deuses da Umbanda, ele teria todo direito. Exato. O fato do Brasil ser laico não quer dizer que ele seja antirreligioso. A laicidade, proibição para isso. A laicidade do Estado consiste simplesmente no fato de que ele não protege nenhuma religião em particular. Ele não favorece uma religião em particular, como antes era o catolicismo. Mas ele agora garante a liberdade dos seus cidadãos de se expressar religiosamente. E o parlamentar, ele pode, na fundamentação do voto dele, dizer, né, eu faço isso porque o Deus em que eu acredito é um Deus de verdade, é um Deus de justiça, e eu acho que o que está acontecendo aqui é um processo que vai contribuir para acabar com a corrupção. Então, creio que o meu Deus, ele se agrada disso, e por Deus e tal. Então, eu, tecnicamente, né, a rigor, eu não vejo dificuldade nenhuma disso aqui. Agora, o grande problema, Nath, eu sei que você está doido para dizer alguma coisa. Fala logo, então. Só ia fazer uma referência que é interessante, que a gente fica com essa questão, você acaba vendo como é que é o rito, o processo de tudo, e eles sempre vão começar uma sessão, levantam e dizem sobre a proteção de Deus, e em nome do povo, está aberta a sessão. Está aberta a sessão. Então, a grande dificuldade, veja só, a grande dificuldade em você invocar o nome de Deus numa situação como essa, é que, embora para mim ela esteja mais ou menos clara, ela não é completamente clara. Então, tudo isso se resume no seguinte: Deus é um Deus, o Deus da Bíblia, ele é um Deus que ele odeia a injustiça. Ele é um Deus que aborrece a corrupção. O livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro dos Profetas, a Bíblia toda, né, fala que Deus aborrece a balança injusta, que Deus aborrece aquele que usa a sua função para oprimir o pobre, que usa a sua função para se locupletar. Então, as leis que Deus deu à nação de Israel e também os próprios mandamentos, como, por exemplo, não furtarás, não dirás falso testemunho, não matarás, não cobiçarás, todas essas leis, elas mostram que Deus é um Deus que não se agrada da corrupção, da mentira, do suborno, da hipocrisia. E se a gente for perguntar de que lado Deus está, Deus está do lado da verdade, da justiça, ele está do lado da pureza de motivos, ele está do lado do oprimido, ele está contra o opressor, o corrupto, o mentiroso e o ladrão. Mesmo que ele use o nome dele lá. Mesmo que ele use o nome dele lá. Deus está do lado da verdade e contra a mentira. Então, a grande dificuldade aqui nessa altura, nessa conjuntura, em que você tem um processo de impeachment contra uma presidente que é acusada de ter cometido irregularidades ou feito aquelas famosas pedaladas fiscais. Isso, processo de impeachment, né? Além disso, há outras denúncias aí correndo, né, de obstrução de justiça e uma série de outras coisas. Então, se ficar comprovado que ela de fato fez todas estas coisas, e nós estamos no processo para comprovar isso, né? O rito, por enquanto, segue debaixo, inclusive, do STF. Sim, né? O Supremo Tribunal Federal já disse que a coisa está sendo legal. Se no final disso se comprovar que houve realmente dolo, que a presidente incorreu em todos esses crimes e outros mais, então é evidente que o Deus verdadeiro, o Deus que quer a verdade e a justiça, ele não estaria do lado de quem
cometeu todos esses delitos, o que não significa que Deus, sendo ele misericordioso, bom e compassivo, ele não atenda esses que infringiram a lei, não é? Se eles se arrependerem, buscarem o perdão de Deus, Deus é misericordioso, ele perdoa, ele recebe o coração contrito e quebrantado. A gente vê isso na Bíblia, né? De reis que se arrependeram. E foram perdoados por Deus. Então, o que eu acho é que a essa altura, quando o processo de impeachment não chegou ao seu final e o veredito final não foi dado ainda, estabelecendo toda a verdade, é que fica muito arriscado você trazer Deus para o seu lado. Especialmente aqueles que sofrerão também futuramente um julgamento, porque tem muita gente ali que usou o nome de Deus, mas que é réu, não é? Está listado aí nas denúncias. Não é? Se não é réu, pelo menos está sob suspeita de ter praticado improbidade administrativa ou qualquer outro tipo de coisa aí. Então, eu diria até que a recomendação que eu faria, né, para os nossos irmãos que são evangélicos, parlamentares e tudo mais, é que aguardem. Não é? A própria palavra de Deus nos manda ter prudência e ter sabedoria. A oração que a gente faria a essa altura era que Deus estabelecesse toda a verdade seguindo os ritos que estão na própria Constituição. Deus nos manda respeitar as autoridades. Não é? E as leis, né? E as leis do nosso país. Então vamos seguir todo o processo, vamos aguardar, ainda tem o Senado aí. Eu sei que há interesses outros, há pessoas que estão aproveitando o momento em que parece que a presidente cometeu alguma coisa para usá-lo politicamente, e gente que está fazendo isso não é exatamente flor que se cheire, podemos dizer assim, não é? Vamos simplesmente orar para que ele dê sabedoria às autoridades, aos juízes, aos magistrados, para que conduza tudo dentro da verdade, da transparência, e que a verdade ao final transpareça, embora para muitos essa verdade já é muito clara, né? Já transparece aí. Mas ainda assim, antes de trazer Deus para o nosso lado, vamos esperar mais um pouco. Lembrando que a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Não é? Aquilo que o homem plantar, ele certamente se fará. Eu me lembro daquela oração chamada, famosa aí daquele pessoal, quando começou aquela corrupção do mensalão e tal, descobriram algumas pessoas que inclusive oraram lá depois, ficou conhecida como a oração da propina. Ah, sim, eu me lembro. Triste aquilo, não é? Pois é. Vergonhoso. Pois é, e na oração deles, depois foi publicada a oração na íntegra, eles deram a mão e disseram: Deus, livra esse país da corrupção, livra isso aqui. E o primeiro que Deus ouviu para livrar foram eles, né? Isso dá vergonha, né? Dá vergonha. Isso aí já era. A gente fica envergonhado até de ser evangélico às vezes, desse tipo. Por isso que eu falei no outro programa, né? Se a pessoa se sente chamada para a carreira política e é pastor, tem um cargo eclesiástico, por favor, não é? Renuncia a esse cargo, vai seguir a carreira política, mas não mistura as coisas. Isso. Renuncia o cargo, mas não as convicções, como a gente falou naquele programa passado. Tá bom, gente, muito obrigado pela audiência. Tá aí, nós fizemos esse programa em vista do contexto que estamos vivendo, pastor. Querido ouvinte, é o momento de orar pelo nosso país, para que Deus, na sua misericórdia, o Deus que está do lado da verdade, o lado da verdade, que esse Deus manifeste essa verdade no tempo certo, através dos mecanismos corretos, para o bem do nosso país e também do povo de Deus aqui no Brasil. Ó minha pátria amada, Brasil dos sonhos meus, dirija ao teu destino a mão do eterno Deus, que brilhe em teu caminho a refulgente luz do amor e da verdade, da glória de Jesus. Que o Pai dirija e guarde a vida nacional, nos livre de perigos, pecado e todo mal. A quantos que governam, conceda seu favor e guie em paz o povo nas sendas do amor.
poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação